Graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã abundantemente, em nome de Jesus. Tenha certeza que a palavra lançada terá muito efeito sobre a sua vida, sobre a minha vida. Antes de tudo, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado porque o Senhor é o Deus de paz e nós temos esta paz. O Senhor é um Deus de proteção e nós temos esta proteção. O Senhor é um Deus de salvação e nós temos esta salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Obrigado porque nada tem nos faltado. Obrigado porque em meio às lutas nós temos juntos com o Senhor vencido todas elas, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Pedimos, Senhor, para que o Senhor fique conosco neste momento. Pedimos para que o Senhor nos abençoe. Pedimos para que a Tua palavra venha clarear os nossos corações. Pedimos para que o Senhor faça uma mudança tão grande em nós, Senhor. Senhor, nós proibimos toda e qualquer ação do inimigo, tudo aquilo que não convém, que não vem do Senhor, nós pedimos para que o Senhor destrua em nome de Jesus. Santo Espírito, fica à vontade entre nós. Fica à vontade para ministrar o coração daqueles que estarão acompanhando ou que irão acompanhar logo após. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 26. Nós vamos meditar a partir do verso 69. Um pouquinho antes deste versículo, nós temos acompanhado o que Jesus vem colocando, vem ensinando, vem alertando aos seus discípulos. E o Senhor Jesus vem dizendo a eles que Ele será entregue, que Ele será traído, que Ele irá cumprir a vontade do Pai, do nosso Deus. E Ele coloca diante dos discípulos tudo aquilo que acontecerá. E nós temos um personagem que nós iremos meditar um pouco hoje, Pedro, que ele tem uma atitude diante daquilo que Jesus está colocando para ele, que naquela noite ele será entregue, será morto, será desrespeitado. E Pedro diz assim: Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não farei isso. Todos podem te abandonar, todos podem ficar escandalizados, porém eu não. E Jesus afirma para Pedro que não é da maneira que ele está dizendo. Jesus deixa bem claro a Pedro que não será desse jeito. E o tema que eu coloquei é naquela noite. Naquela noite, o que acontece com Pedro? Nosso primeiro ponto, Pedro é reconhecido. Vamos ver o verso 69, 71 e 73, que diz assim: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia.
Então, Pedro é reconhecido naquele momento. Pedro é reconhecido como aquele que estava com Jesus, como aquele que andava com Jesus. Pedro, como nós sabemos, ele experimentou os milagres, a mudança, o poderio do Senhor Jesus, aonde o Senhor Jesus estava operando o seu ministério, operando os seus milagres, mudando e fazendo tantas mudanças nas vidas das pessoas. Pedro era o acompanhante. Pedro estava junto. Pedro havia experimentado tudo aquilo que Jesus tinha. Então era impossível ele não ser reconhecido. Pedro está ali naquele território do inimigo e é impossível ele não ser reconhecido. É impossível Pedro não ser reconhecido porque ele está em Jerusalém e a Bíblia afirma, aqui que o sotaque dele não pode ser enganado, porque em Jerusalém Pedro está e ele tinha o sotaque de Galileu. E a criada diz assim: olha, o seu sotaque não tem como ser enganado. Nós, aonde estivermos como cristão, nós somos identificados por aquilo que falamos, como agimos, de que maneira nos portamos. Nós somos identificados no mundo espiritual. A cada dia uma batalha, a cada dia uma luta, a cada dia nós, em nome de Jesus, lutamos contra principados e potestades, e nós somos reconhecidos no mundo espiritual. Assim como Pedro, naquele momento, ele é reconhecido por andar com Jesus Cristo, pelaquela criada, por aquela mulher. E tudo isso está sendo e foi profetizado o que aconteceria para a entrega, para aquele momento que Jesus passaria de sofrimento. Ele já tinha dito, deixado um sinal de alerta para os seus discípulos o que aconteceria. Pedro tinha uma posição e ele também é reconhecido por isso. Ele era um dos discípulos de Jesus Cristo. Havia uma posição sobre Pedro. Ele estava muito mais próximo do que os demais seguidores. Ele era um discípulo. Então, quando eu ando sem um compromisso, quando talvez eu sigo alguém somente por seguir, talvez eu não serei lembrado tão quanto aqueles que estão muito mais próximos. Aqueles que acompanham de perto, aqueles que estão mais ligados. E Pedro imediatamente é reconhecido. Algo que me veio tão forte ao coração: tudo que nós fazemos aqui nesta terra, nós seremos reconhecidos, ou pelos nossos atos bons, ou pelos nossos atos ruins. Nós seremos reconhecidos por seguir e andar com Jesus Cristo. Nós seremos reconhecidos pelo bom testemunho que damos ao falar do Senhor Jesus Cristo, ao anunciar a sua palavra, ao falar dele, ao amá-lo, ao afirmar que todos os dias nós estamos com ele, que a sua palavra é viva, que a sua palavra é eficaz, que ele mudou a minha vida, que ele mudou o meu coração. Tudo isso será reconhecido quando nós estivermos diante das pessoas. Eu queria também te dizer que nós seremos reconhecidos quando estivermos passando por perseguições, por lutas. Temos irmãos que servem ao Senhor Jesus, que passam por perseguições em outros países, e em muitas situações eles são reconhecidos, eles são apontados por andar com o Senhor Jesus. Talvez um dia nós chegaremos a estas situações, não somente de ser perseguidos em outros países por servir a Jesus, mas também seremos questionados ou talvez reconhecidos
por nos manter firmes em fé, para afirmar a nossa fé diante das situações, diante de posições, diante de cultura, diante de gostos de pessoas. Nós temos visto que este mundo, o noticiário que temos acompanhado, a mudança estética, sexual, tantas coisas das pessoas, chegará a um limite, chegará um tempo que nós seremos reconhecidos pela posição que nós temos em Cristo Jesus. E como seremos reconhecidos? Como aqueles que estão diante do Senhor Jesus e não abrem mão? Ou seremos reconhecidos diante daquele ou daqueles que até o momento eu segui Jesus, mas diante desta dificuldade, diante deste aperto, então eu finjo que não conheço o Senhor Jesus. Mas certamente todos nós seremos reconhecidos, ou por estarmos andando com Jesus, ou porque um dia já estivemos em sua presença. Pedro, naquele momento, ele é reconhecido. Ele é reconhecido pelo seu sotaque, ele é reconhecido por ter andado e estar andando com o Senhor Jesus, ele é reconhecido pela sua posição, porque ele era um dos discípulos, ele foi reconhecido. Naquela noite ele foi reconhecido. Segundo ponto que nos ensina: o que acontece com Pedro? Pedro é confrontado. Versos 70, 72 e 74, que diz assim: ele, Pedro, ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Verso 72, e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. O que nós temos que cuidar? Que diante daquele reconhecimento todo, a Bíblia nos deixa claro que Pedro é confrontado também por aquilo que ele tinha mencionado. E o que ele tinha mencionado? Que ele não deixaria Jesus, que ele não abandonaria Jesus, que ele ficaria com Jesus até o último momento, minuto ou segundo. E a Bíblia aqui traz esta clareza do confronto dessas pessoas para com Pedro, dizendo que ele estava com Jesus, dizendo que ele andava com Jesus. E qual é uma das atitudes de Pedro que nós precisamos tomar cuidado? Pedro é impulsivo, ele é imediato, ele é rápido nas suas respostas. E em muitas situações nós precisamos tomar cuidado com essa impulsividade na hora de tomar decisões, na hora de falar, na hora de decidir. Não estou dizendo que a impulsividade ela é ruim em todos os sentidos. Não, em algumas situações precisamos dela. Só que em determinadas situações nós precisamos pensar e não ser impulsivos. Não ir falando, não ir tomando as atitudes rapidamente sem pensar. Certamente eu já fiz isso, tomei decisões ou falei situações sem pensar, fui pensar depois, a situação já estava complicada. Então nós precisamos tomar cuidado com essa impulsividade. Quantas pessoas a gente percebe e vê que as pessoas elas falam e depois pensam. Elas falam e depois vão refletir no que foi ou o que aconteceu com a sua fala. Impulsivo. Não, Jesus, espera aí, todos podem te abandonar. Eu não, eu vou morrer contigo, eu vou estar contigo até o final. Impulsivo. Outra coisa que nos ensina, Pedro,
ele também é confrontado em meio às circunstâncias. O que ele está vivendo, o momento que ele está vivendo, aonde ele está assentado, com quem ele está assentado aquela noite. Circunstâncias difíceis, momento difícil. Se Pedro tivesse um pouquinho mais de humildade, ele falaria ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, se o Senhor está dizendo isto ao meu respeito, então eu me arrependo. Eu peço a tua ajuda para que eu não cometa isso. Me ajude, Senhor Jesus. Me dá a tua graça. Afinal de contas, eu sou um ser humano com a grande proporção, 100% dela, de errar. Me ajuda, Senhor Jesus. Mas não, a impulsividade, a circunstância também fez com que tudo aquilo acontecesse. Muitas vezes nós precisamos vigiar, tomar cuidado com as circunstâncias. Com as circunstâncias que nos são apresentadas, a maneira que tudo está sendo nos apresentado, circunstâncias. Como eu acabei de colocar, Pedro, ele podia ter clamado a ajuda do Senhor Jesus e fugido de toda esta tentação, desta impulsividade, destas decisões, destas afirmações. E como Pedro também é confrontado, ele tem algo aqui que também nos ensina: o excesso de autoconfiança. Ele está muito autoconfiante, ele está confiando demais em tudo aquilo que ele está dizendo. Olha, Senhor Jesus, eu não vou te abandonar. Olha, Senhor Jesus, tudo isso aí que o Senhor está dizendo não vai acontecer. Eu vou ficar contigo até o final. Nós já vimos, já presenciamos situações de pessoas que têm esta autoconfiança. Não vai dar certo, o Senhor Jesus está dizendo outras palavras, outras direções, e as pessoas estão insistindo. Não, isso aqui vai dar certo, autoconfiança, eu vou. E em muitas situações acaba dando errado e não sabem por quê. Como eu coloquei, chega em um determinado momento que nós precisamos clamar pela ajuda do Senhor Jesus, falando assim: Senhor Jesus, a minha autoconfiança, eu deixo ela aqui estacionada, parada de lado, e eu dependo somente do Senhor Jesus. Eu não quero depender da minha mente, eu não quero depender da minha força, eu não quero depender da minha autoconfiança, eu quero depender do Senhor. Porque eu posso falhar, a minha autoconfiança pode acabar, mas o Senhor não. O Senhor permanece fiel até o final. O Senhor permanece me sustentando até o final. O Senhor permanece me dirigindo até o final. Então precisamos tomar cuidado com esta autoconfiança. Pedro nos ensina isso. Pedro nos mostra nesta noite que tudo aquilo que ele colocou diante do Senhor Jesus, ele foi provado pelas suas palavras. E algo que nós precisamos tomar muito cuidado é que nós seremos provados por aquilo que nós falamos. Tudo. Senhor Jesus, eu não vou te abandonar. Chega uma situação que é criada onde ele é provado. Senhor Jesus, eu não vou fazer isto. Vai chegar uma situação que certamente você será provado naquilo que você disse ou deixou de falar. Então seremos provados naquilo que pronunciamos e devemos tomar cuidado com aquilo que falamos. Porque o que falamos não tem como mais nós retornarmos no mundo espiritual. O que foi lançado já foi lançado. Precisamos lançar outras palavras boas diante daquela que já falamos. Terceiro ponto, o que acontece com Pedro
Pedro é quebrantado. Verso 75. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Querido, se tem uma coisa que nós temos que é impossível sermos enganados, chama-se consciência. A Bíblia diz que Pedro se lembra daquilo que o Senhor Jesus havia falado a ele sobre o que aconteceria. As pessoas podem cometer o que quiser, as pessoas podem fazer o que quiser, as pessoas podem agir da maneira que quiser, o mundo pode estar da maneira que está. Nós vemos pessoas falando e cometendo as coisas, e quando perguntado ou perguntada a ela pode dizer assim: eu não me lembro, eu não sei. Mas se tem uma coisa que incomoda o ser humano sem Jesus, é esta consciência do que ele e ela faz, esta consciência que quando coloca a cabeça no travesseiro, ele e ela é confrontada, esta consciência que nós podemos esconder de tudo e de todos, mas a nossa consciência aponta para aquilo e como estamos vivendo, nos posicionando. Todo ser humano tem uma consciência. Todo ser humano sabe o que faz ou o que deixa de fazer. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Todo ser humano, assim como Pedro, ele lembra na sua consciência o que, como, de que maneira ele foi alertado. A sua consciência. Só que Pedro aqui, ele tem algo excelente, bonito. A Bíblia diz que ele chora amargamente. A Bíblia diz que ele vai a um quebrantamento. A Bíblia diz que quando ele lembra disso, ele não deixa isso como um remorso somente do que aconteceu. Não, ele se arrepende, ele chora. Ele coloca as suas emoções, ele coloca o seu coração diante do Senhor Jesus. E uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado, que em meio a tudo isso, é em relação ao isolamento. Uma pessoa, quando ela está enfrentando todos os problemas, a tendência é o isolamento. E o isolamento traz grandes circunstâncias que pode trazer a tristeza, a amargura, a falta de fé, ao desânimo. E nós vemos aqui, depois dessa consciência refletida por Pedro, o quebrantamento dele, o choro dele, por aquilo que ele havia cometido. E ele coloca seu coração, a sua vida, ele coloca o seu choro diante do Senhor Jesus. Quebrantamento. Em determinadas situações da vida nós passaremos pelo quebrantamento, pelo choro. Em algumas situações nós seremos levados para este momento de abrir o coração, de ir aos pés do Senhor Jesus, de colocar as nossas consciências diante do Senhor Jesus, pedir para que Ele nos examine, pedir para que Ele nos ajude, pedir para que Ele nos quebrante, pedir para que nós não nos tornemos duros diante das situações. É assim mesmo, é dessa maneira. Afinal de contas já estava profetizado, bom, então
Não, Pedro não age desta maneira. A Bíblia diz que ele se torna agora um homem quebrantado, ele chora amargamente diante do Senhor Jesus. Em tudo isso que nós temos presenciado, nós não podemos nos tornar cristãos sem emoções, duros. Tantas pessoas morreram, morreu. Olha, aconteceu isso, aconteceu. Tenho certeza que o Senhor Jesus, em vários momentos, nos levará a este quebrantamento, a este choro, a esta exposição do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente. Como conclusão, eu queria ler o verso 41 e aí deixar isto para nós. O que acontece com Pedro naquela noite, se ele tivesse escutado, relembrado e também feito aquilo que o Senhor Jesus deixou aqui registrado. E o que está registrado? O verso 41 diz assim, do capítulo 26 de Mateus: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, este alerta não fica aqui nesta manhã somente registrado para os discípulos, para aqueles que estavam ali naquele exato momento. Este alerta também fica para nós, para que vigiemos, para que possamos cuidar em todos os momentos. Como, de que maneira podemos enfrentar o reconhecimento, o confronto, quebrantamento, todas estas situações que Pedro enfrentou, como que nós hoje podemos enfrentar. Como eu acabei de colocar aqui na conclusão, orando e vigiando, para que nós não venhamos cair em tentação. Eu quero deixar esta meditação nesta manhã para o seu coração, para o meu coração, para que a cada dia, a cada momento, nós possamos vir a recorrer a Jesus Cristo. Se algum momento você tem passado por tão grande dificuldade, te aconselho a ir aos pés do Senhor Jesus, para que Ele te quebrante, para que Ele toque em seu coração, em sua consciência, e para que você em Cristo Jesus continue orando e vigiando. Tá bom? Deus abençoe. Quero orar ainda pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado pelo Teu amor estendido aos nossos corações. Te louvamos, Jesus. Senhor Jesus, nós colocamos este dia, Senhor, e pedimos a Tua direção, pedimos o Teu quebrantamento, pedimos a Tua graça, pedimos o Teu fortalecimento no dia de hoje, Senhor Jesus. Guia-nos, Senhor, guia-nos, fica conosco. Senhor, em todos os momentos, leva-nos a orar, a vigiar, para que nós não venhamos cair em tentação. Nos mantém firmes, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, graça e paz. Tenha um bom dia.